Olá, tudo bem com você? Estamos meditando aqui agora no Novo Testamento em ordem cronológica. Hoje chegamos em Atos capítulo 5. E a igreja, ela está se formando, né? Os apóstolos então começam a levar o evangelho, né? As boas novas da salvação para todas as pessoas e o próprio Espírito Santo as convence. Hoje nós vamos ver um fato um pouco triste de um casal, na verdade. Você vai entender por que é triste, mas vamos seguir em frente porque isso aqui tem muita coisa a nos ensinar. Se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo com mais pessoas e, como sempre, começamos orando. Meu Pai, nós não queremos cair no erro de Ananias e Safira, de pensar ou imaginarmos que podemos enganar o Senhor. Podemos enganar qualquer um, menos a Ti. Por isso, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos convença dos nossos erros, para que possamos viver verdadeiramente a Tua vontade. Eu apresento essa meditação a Ti. Peço que o Senhor abra o nosso coração, nossa mente, os nossos olhos espirituais. Amém. Versículo 1. Mais um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, isso já estava acontecendo, né? As pessoas vendiam as suas propriedades, elas entregavam e eles passavam a viver em comunidade, né? Então era distribuído aquele valor a todos, então ninguém tinha falta de absolutamente nada. Porém, Ananias e Safira, né, esse casal, decidiram fazer o mesmo, talvez para não ficar mal, mas eles tinham uma má intenção. Eles tinham uma dúvida, né, em relação ao que eles estavam fazendo. Eles não estavam ainda totalmente entregues, mas estavam com uma dúvida. No 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A questão aqui não era o valor, né, mas era ele ter prometido ou feito um voto diante de Deus, mas aqui ele não cumpriu com o seu voto. 4. Guardando-a não ficava para ti? Então, aqui essa primeira pergunta identifica que ele não era obrigado a fazer isso e nenhum dos outros eram obrigados. Então, as pessoas faziam isso livremente, né? Espontaneamente. E continuando, né, no 4 ainda. E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O comentário diz: mentistes ao Espírito Santo. O que Ananias depositou aos pés dos apóstolos revelou a malícia que havia no seu coração. Ele não tinha intenção de ofertar, mas de mostrar generosidade e fé, duas qualidades que ele não possuía, a fim de ser apreciado pelos apóstolos e pelos demais cristãos. Dessa forma, ele apresentou uma oferta mentirosa. Ananias não pensou que, ao mentir sobre o preço cobrado pela propriedade, ele não ofendia diretamente a Pedro, e sim ao Espírito Santo. Afinal, a oferta para ele e não para os discípulos. O comportamento de Ananias lembra a conduta de algumas pessoas que dão importâncias até significativas para a divulgação do Evangelho, mas são incapazes de abandonar suas mentiras e seus pecados. Pelo fato de ajudarem na manutenção da obra de Deus, acreditam que podem viver alheias ao que diz a palavra dele e não. O erro dele foi muito sério, porque ele poderia, como disse o próprio apóstolo Pedro, ter ficado com dinheiro ou permanecido com a sua propriedade. Mas ele havia feito um voto, ele deveria cumprir com aquilo. A questão é que ele estava fazendo com uma outra intenção, talvez entregando para o homem, não para Deus, mas Deus conhece todas as coisas, 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e em grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. O comentário diz: caiu e expirou. A morte de Ananias mostra que a hipocrisia diante de Deus tem um alto preço. Por 2 vezes Pedro enfatizou
a gravidade do pecado dele, mentir ao Espírito Santo. Da mesma forma, há pessoas que mentem a ele, não apenas quando prometem e não cumprem seus votos ou suas ofertas, mas principalmente quando vão ao altar entregar a vida ao Senhor Jesus, mas não a entregam de verdade. Isto é, elas prometem fidelidade e obediência a Ele e à sua palavra, mas logo se esquecem do que prometeram. Embora elas não caiam mortas fisicamente, a exemplo de Ananias e Safira, diante dessa atitude, morrem espiritualmente pela falta de sinceridade. Sabe, eu percebo também uma coisa, né? O dinheiro, o diabo, né? O pecado, ele se utiliza do dinheiro. Há pessoas que elas são capazes, por exemplo, de não ir mais à igreja porque o pastor pediu oferta ou porque o pastor falou dos dízimos, mas o pastor não obrigou ela. Mas é claro, ela entendeu o significado, ela entendeu a consciência que foi passada para ela, mas ela não quer dar, então para não se sentir acusada, é preferível não ir mais. Então, ela é capaz de comprometer a própria salvação por causa do dinheiro. Por isso que não tem como fazer duas vontades. Ou você faz a vontade de Deus, quer dizer, obedece não o pastor, não uma religião, uma doutrina, mas obedece a palavra de Deus, ou você segue e obedece a sua própria vontade. E a sua vontade é a vontade da carne, e ela não vai agradar o Espírito de Deus. Então, não tem como você fazer duas vontades, né? O caso de Ananias e Safira é que eles fizeram a própria vontade, não a vontade de Deus. No 7, e passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Comentário: vendeste, portanto, aquela herdade? Safira errou ao concordar e ao participar da mentira de Ananias, que foi reter parte da venda da propriedade. Se ela tivesse repreendido o marido enquanto ele planejava o engano, Ananias poderia ter se arrependido e feito o que era certo, e ela, por sua vez, não teria recebido o mesmo destino que ele. Veja como a esposa tem um papel fundamental na vida do homem, pois quando é sábia e faz o que agrada a Deus, ajuda o marido a enxergar o perigo de suas atitudes e contribui para aproximá-lo do Senhor. Mas, quando é imprudente e egoísta, sofre com a sua conduta e faz toda a família padecer pela sua falta de sabedoria. Uma mulher que teme ao Senhor não se torna conivente com os erros do marido. Uma triste história, porque eles não precisavam passar por isso, morreram. A Bíblia não fala se eles tinham filhos, talvez fossem um casal novo, né? Mas acabou. A história deles acaba assim. Uma história triste, porque eles poderiam ter um futuro muito bom, mas decidiram, escolheram, né? Entre si planearam, talvez ninguém ouviu, ninguém viu, mas Deus viu. E é aqui que está a grande chave desse versículo, né? O que Deus vê, o que os olhos de ninguém vê, mas Deus está vendo. Você pode estar preso em 4 paredes e que ninguém esteja vendo você ali, mas Deus está vendo o diabo também. Então, você tem que ter o cuidado, né, com a sua salvação. E isso aqui, essa história, ela está registrada na Bíblia não para expor Ananias e Safira ou para nós apontarmos o dedo para eles e acusarmos que eles foram errados. Porque talvez nós possamos estar fazendo o mesmo que eles. Mas está aqui essa história para que nós possamos ler e não vir a cometer o mesmo erro. Não cair no mesmo erro da ganância, né? da usura, da luxúria. Cuidado, porque ela pode destruir você. No 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Então aqui
está a igreja reunida e essa palavra, unânimes, quer dizer, estavam juntos, eles estavam em concordância, não havia um pensando uma coisa, outro outra. Então, o maior problema de muitos cristãos hoje é o acusatório, é o apontar o dedo para um, para o outro, ou julgar, né? Se nem o próprio Senhor Jesus veio para julgar, nem condenar ninguém, e faça a vontade de Deus, siga. Se você crê numa coisa, faça, mas ganhe almas. Fale de Jesus, porque o mais importante não é o que somos, quem somos ou o que frequentamos, mas de quem falamos. Você fala de quem? De Jesus? Vou voltar no 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais eram todos curados. Comentário: e muitos sinais e prodígios eram feitos. O Senhor Jesus anunciava o reino de Deus com autoridade e grande manifestação de poder. Ele salvava, prosperava, curava e libertava os oprimidos, porque o seu ministério era completo. Isaías já havia profetizado que o Messias viria a este mundo com a unção do Espírito Santo para realizar as obras de Deus. Isaías 61. O Salvador subiu para o Pai, mas o mesmo Espírito que o ungiu foi derramado também sobre os discípulos para que fizesse obras iguais ou maiores que aquelas que ele realizou. Isso continua valendo para os nossos dias, porque a palavra de Deus não mudou. O poder para curar e libertar os oprimidos não foi um privilégio apenas dos apóstolos, mas é também de todos aqueles que são cheios do Espírito de Deus. O Senhor Jesus tem procurado pessoas obedientes e tementes à sua palavra para que sejam seus instrumentos neste mundo e assim levem aos sofridos a revelação de que apenas o Deus vivo e poderoso pode salvá-los e transformá-los. Da mesma forma que não é possível você impedir uma fonte a jorrar, assim também é impossível você parar, a pessoa de realizar os seus milagres, de falar de Jesus, de fazer coisas grandiosas como os discípulos estão fazendo. As pessoas sabiam e iam buscar, então o evangelho crescia a cada dia. E eles sabiam que quem estava fazendo aquilo não era somente os apóstolos, mas o Espírito de Deus através deles e em nome de Jesus, que é o principal. 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Veja, esses homens ditos de Deus, mas no interior deles, eles estavam corrompidos com a inveja. E a inveja, ela é destrutiva. 18. E lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei a todo o povo as palavras desta vida. O comentário diz: encheram-se de inveja. O movimento de fé, cura e poder provocado pelos apóstolos perturbou sobremaneira os líderes do Sinédrio a ponto de os encarcerarem. A inveja que os religiosos nutriam pelos apóstolos era a mesma que eles sentiam por Jesus. Por isso tentavam pará-los, assim como tentaram parar o Messias. Eles prefeririam perseguir os discípulos a se curvarem ao poder de Deus. Contudo, não há prisão ou ameaças capazes de deter os que são cheios do Espírito Santo. Deus enviou um anjo para abrir as portas do cárcere e dar ordem aos seus servos para irem ao templo, a fim de falarem sobre a salvação ao povo. Não podemos desviar a nossa atenção para as palavras de ameaça contra nós, pois o trabalho de divulgação do Evangelho não pode parar. Então, onde há perseguição, então é um bom sinal. É sinal de que você está agradando a Deus, mas se tornou inimigo do mundo. E graças a Deus por isso. Agora, olha que interessante, né? Esses homens
prenderam a eles, mas nenhuma prisão conseguiu impedir eles de continuar falando da palavra de Deus, porque os anjos disse, né? Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, é impossível parar essa obra, né? Quando a obra é do Espírito, ninguém a pode parar. 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando, lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Por quê? Mal sabiam eles que quem tirou eles de lá foi um anjo. É muito forte, né? Quer dizer, eles queriam fazer a justiça, fazendo injustiça contra os discípulos. E os discípulos estavam fazendo o certo, quer dizer, aqueles homens que buscavam a Deus, que tinham aparência de Deus, né? De homens de Deus, estavam cometendo injustiça e perseguindo a Deus. Mas qual é a questão toda aqui? A questão é que eles antigamente dominavam as pessoas, né? Com medo, com a palavra, né? A palavra dos homens, não a de Deus. Então eles conseguiam terror e dominavam as massas. Agora, os próprios discípulos estão curando, libertando aqueles rejeitados, aqueles humilhados, aquelas pessoas estavam sendo transformadas e agora estavam retornando para a sociedade. Muitos leprosos podiam voltar a trabalhar, coxos podiam trabalhar. Quer dizer, estava acontecendo uma verdadeira revolução. A vontade de Deus estava sendo feita. Então, eles começaram a crer mais nos apóstolos e em Jesus do que neles. Então, eles estavam perdendo o controle e o poder. Eles tinham a vontade do poder. O poder, esse pecado do poder dominava a eles. 24. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciando-lhe, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O comentário diz assim: obedecer a Deus ou aos homens. Essa é uma escolha que todos nós temos que fazer. Afinal, não existe outro jeito. Ou agradamos a Deus ou aos homens. Quem decide obedecer à vontade divina precisa ter coragem, não apenas para renunciar ao pecado e às próprias vontades, mas também para pagar o preço das perseguições e do desprezo que surge muitas vezes na própria família. Dessa forma, toda pessoa deveria se perguntar: a minha vida tem agradado a Deus realmente ou tenho vivido de acordo com as minhas conveniências, a fim de agradar aos outros? A autoavaliação é importante para cada um saber sua condição espiritual diante do Senhor. E isso aqui é tão importante nós entendermos esse versículo 29, porque, como eu volto a repetir, não temos como fazer duas vontades. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala que a carne, quer dizer, a nossa vontade humana, ela luta contra a vontade do Espírito. A vontade do Espírito é fazer as coisas de Deus. A vontade da carne é fazer tudo aquilo que nos liga ao mal. Então há um combate. A questão aqui é quem você vem alimentando. Se você alimentar muito mais a carne, naturalmente a vontade da sua carne vai prevalecer sobre a do Espírito. Se você alimenta o Espírito por meio da palavra, oração, as reuniões, você se santifica, se separa, naturalmente o seu Espírito vai se tornar forte e ele vai sobrepor as vontades da carne. Você vai conseguir sacrificar a sua própria vontade. 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo
no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Esse Gamaliel era o professor do apóstolo Paulo. Mais tarde, apóstolo Paulo. Aqui, Gamaliel, um grande homem, né, sábio, e que ensinou, né, fez de Paulo um verdadeiro fariseu. Quem sabe, né, Paulo estivesse aqui também vendo isso tudo acontecer. Essas palavras talvez pudessem tocar Paulo. Paulo era muito jovem ainda. 35. Disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então Teudas foi um rebelde que se levantou contra Roma e o sistema, né, religioso da época, mas acabou, né? Ele não veio por Deus, agora, diferente dos apóstolos. Olha só, 37. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Comentário: se esta obra é de homens, se desfará. Gamaliel, um grande mestre da lei, teve a sabedoria de alertar o sinédrio quanto à origem do trabalho dos apóstolos. Se a obra deles fosse humana, passaria e se dispersaria, mas se fosse divina, subsistiria e ninguém poderia prevalecer contra ela. As palavras de Gamaliel aplacaram a fúria dos saduceus e acalmaram os membros do sinédrio, que queriam a morte dos apóstolos. Em todas as épocas, a obra de Deus sempre enfrentou dificuldades, lutas, olhares críticos e desconfiados, mas ela resiste ao tempo, cresce e se fortalece a cada nova perseguição. Da mesma forma, aqueles que são de Deus permanecem, vencem todas as adversidades e ultrapassam as barreiras que tentam fazê-los desistir. Então veja que sabedoria ele expressa aqui nas palavras, né? Que se não for de Deus vai ser disperso, mas se for de Deus eles estariam lutando contra Deus. Olha onde chegou. Então, eu estou gravando esse vídeo em 2023. Veja quantos anos se passaram e essa palavra permanece. Então não foi homens, foi de Deus. 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Comentário: dignos de padecer. Os apóstolos foram perseguidos, ameaçados, presos e açoitados, contudo, se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrer por amor ao nome do Senhor Jesus. O mundo não entende como alguém pode se alegrar ao sofrer por causa da sua fé. Mas há uma explicação. Outrora, por vivermos afastados de Deus, nosso sofrimento era causado pelos espíritos malignos que nos escravizavam por meio dos nossos pecados. Vivíamos como cegos neste mundo, cambaleando de um lado para o outro sem esperança de salvação. Mas, ao conhecermos o nosso Senhor, tudo mudou. Veja que, se os soldados que vão para a guerra dispostos a dar a vida pelo seu país são tidos como heróis quando morrem no campo de batalha, honra muito maior recebem os soldados da fé, que,
por não terem nada a perder neste mundo, entregam a vida ao serviço do reino de Deus. Enquanto aqueles religiosos saíam talvez contentes porque açoitaram os discípulos e agora talvez poderiam assustá-los e eles não iriam mais falar de Jesus para ninguém, por outro lado, os apóstolos estavam felizes por poder sofrer pelo nome e pela causa do Senhor Jesus. Quer dizer, aquilo era a diferença. E hoje há cristãos que não querem sofrer nem um centímetro de problemas. Eles não querem ser contrariados em absolutamente nada. E se forem contrariados, eles saem da igreja, mas continuam batendo no seu peito dizendo que são de Deus. Será? Enfim, hoje o número de desigrejados cresce, que são pessoas tão perfeitas, tão boas, que elas não se encaixam em nenhuma denominação, nenhum lugar, nenhuma igreja consegue suportá-la porque ela é tão perfeita. E a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Por isso eu reforço o meu convite. Se você é uma pessoa imperfeita, assim como eu sou, uma pessoa cheia de falhas e em busca do perdão de Deus, você é bem-vindo à igreja. Se você não é essa pessoa, então não há lugar para você na igreja, porque a igreja não tem lugar para pessoas perfeitas. Que Deus abençoe você abundantemente, fique bem.